Eu sou Teacher Delvia Fox e você do 7º ano vai aprender comigo hoje English. O nosso conteúdo será Simple Past e Past Continuous. Lembrando que nós já tivemos uma aula sobre Simple Past e lá falamos sobre todos os detalhes e você pode dar uma retornada para ver a questão do conteúdo. Antes de você começar, não esqueça de montar o seu time de estudos, cadernos, celular ou computador e também o nosso dicionário. A nossa dica de hoje vai ser a música Imagine, de John Lennon aí em Libras. Dá uma pausa, curte a música e depois volta aqui para a nossa aula. Na aula anterior que tivemos sobre o Simple Past, nós falamos que é um tempo que se refere a ações terminadas lá no passado. E aí nós temos dates, datas, facts, fatos, o seu birthday, o seu aniversário, né? Moments, momentos diversos e, claro, people, pessoas, tudo lá na nossa caixa de memórias. Para a gente resgatar alguns conceitos, eu trouxe para vocês no slide uma explicação bem básica. A gente tem aí do que é que se trata o Simple Past, né? An action in the past, uma ação que ocorreu e ficou lá na caixa de memórias no passado. Two, past habit or a repeated action, um hábito do passado ou uma ação repetida. E eu trago aí dois exemplos novamente para ilustrar. Então, segue aí a tradução, ó. I ate hot dog last night. O verbo irregular, eat, se transforma aí no passado em ate. A tradução da sentença é eu comi hot dog na noite passada. Isso representa o ponto 1, né? Uma ação que ficou aí lá no passado. No ponto 2, a gente tem I use it to play video game every night in my house. Eu costumava jogar videogame todas as noites na minha casa. Percebam aí o verbo com D ou ED no final, representando os verbos irregulares. Na imagem, eu trouxe uma palavrinha nova, uma word key, uma palavra-chave para a gente pensar o Simple Past, que é when, né? Quando isso ocorreu, dando a nossa ideia de passado. Já já a gente vai utilizar e você vai entender melhor. Então, Simple Past, resumindo, são ações que ficaram aí lá no passado e na nossa Memory Box, caixa de memória, a gente resgata essas ações. Os verbos são necessariamente terminados em ED ou IED, que a gente vai ver, e também nós temos os verbos irregulares e a gente só sabe deles treinando através da lista. Meanwhile, at the Hall of Justice, enquanto isso na sala de justiça, enquanto a gente pensa no Simple Past, tem outras coisas rolando e a gente vai ver na próxima sequência. Então a gente vai se familiarizar com o Past Continuous, passado contínuo. Então tem aí na nossa tela, use it to express an activity in progress in the past. Ele é usado para expressar atividades em progressos no passado. Como assim, Delvia? Se o passado terminou, ele está em progresso? Vai ser bem interessante a gente pensar isso. A palavra-chave para esse tempo é while, ou seja, enquanto, né? Então observem as duas sentenças para a gente separar o Simple Past do Past Continuous e entender a diferença entre um e outro. No primeiro exemplo, a gente tem aí, ó, I took a shower last night. Eu tomei um banho ontem à noite, né? Ou noite passada. Então, a gente tem aí que a ação ela foi completada e ficou lá no passado. No exemplo 2, a gente tem aí, ó, I was taking a shower. Eu estava tomando banho quando the phone rang. O telefone tocou. Então a ação ela foi interrompida. Então enquanto eu estava fazendo uma outra coisa lá no passado, uma outra aconteceu.
Essa é a diferença entre o Simple Past e o Past Continuous. No Simple Past, uma coisa já ocorreu e ela fica lá. No Past Continuous, uma coisa ela está acontecendo enquanto outra já aconteceu. Então vamos entender melhor. Eu trouxe para a gente pensar 3 perguntas guias, né? Ou guide. Então a primeira pergunta para você entender o Past Continuous é What were you doing when? O que é que você estava fazendo quando? Quando a outra coisa estava acontecendo, por exemplo. 2. What were you doing while? O que você estava fazendo enquanto? O que você estava fazendo enquanto uma outra coisa aconteceu? E o próximo, 3. What were you doing? O que é que você estava fazendo? Quando você responde, automaticamente você já está utilizando o past continuous. Por exemplo, se eu for responder a primeira pergunta, o que você estava fazendo quando? O que você estava fazendo quando o Delvio estava dando aula? O que você estava fazendo quando a aula estava rolando? Então, sua resposta automaticamente já é eu estava fazendo e aí segue a pergunta. No 2, what were you doing while? O que você estava fazendo enquanto? O que você estava fazendo enquanto o Delvio estava dando aula? O que você estava fazendo enquanto a aula estava passando? A resposta já automaticamente o past continuous. Eu estava fazendo tal coisa. E aí o terceiro, what were you doing? O que você estava fazendo? E aí depende muito da situação a resposta para as 3 perguntas. Eu estava fazendo tal coisa, eu estava fazendo outra coisa e a resposta ela já é automaticamente dentro do past continuous. E aí a gente vai ver como responder isso, claro, em inglês. Para ilustrar, eu trouxe 3 verbos e, claro, as 2 expressões when. Quando algo já é ocorrido, vai indicar aí o simple past e, claro, while. Algo que ainda está dentro dessa dinâmica, né? Enquanto, algo em progresso, e aí vai sinalizar o past continuous. Os verbos que eu trouxe foi o verbo do, fazer, wash, né? Lavar, e cut, cortar. Quando eles passam para a situação contínua, ou seja, em andamento, eles recebem ing no final e dependendo aí do verbo, como você pode perceber, em cut, ele dobra a consoante. Então a gente tem aí, ó, doing, fazendo, washing, lavando, cutting, cortando. Então vamos ver como ficam os exemplos. Então tem aí, ó, olha primeiro para as imagens. Na primeira imagem, tem uma menina lavando o cabelo. Na segunda, alguém cortando algum legume, alguma verdura. E abaixo o menino está estudando, provavelmente inglês. Então a gente tem aí, olha só a sentença como fica. I was washing my hair. Eu estava lavando o meu cabelo. When you called. Quando você ligou. Quando você ligou, eu estava lavando o meu cabelo. De repente, por isso, eu não consegui te atender. Vê o próximo exemplo abaixo. I was cutting vegetables. Eu estava cortando vegetais while she made coffee. Enquanto ela fez o café. Então, enquanto ela fez o café, eu estava executando uma outra coisa. Ambos aí são ações que passaram. E abaixo a gente tem I was doing my homework. Por exemplo, sua mãe pergunta, você é o menino ou menina, o que você estava fazendo quando eu te chamei? Mommy, I was doing my homework. Eu estava fazendo a minha atividade de casa, meu dever de casa ou a minha tarefa. Ok? Se familiarizou com a estrutura, com a sacada do past continuous, então vamos entender como é que funciona melhor a estrutura dessas sentenças. Então, vendo aí, ó, só para a gente resumir,
a gente tem I was cutting vegetables. Esse PC que tem do lado é o past continuous. E embaixo, she made coffee. Esse SP aí é do simple past. E sucessivamente, I was washing my hair, you called, e I was doing my homework. Ok? Feito isso, a gente vai perceber como funcionam as sentenças. Affirmative, tem o positivo aí do lado, negative e interrogative. Para a gente construir, a gente pode montar essa fórmula para cada sentença. Vocês vão ver que fica aí igualzinho. Antes disso, ao lado, observa que tem a palavra subject. A gente vai precisar escolher o nosso sujeito, né? Ou a gente que fala, ou quem fala, ou de quem nós estamos falando. No caso, I, you, eu, você. He, she, it, ele, ela, coisas, animais ou objetos. You, plural. We, nós, no plural. You, vocês, no plural. E they, eles ou elas, no plural. Voltando aí, a gente percebe a nossa primeira sentença, a affirmative, que ela tem uma fórmula, né? S mais was ou were, dependendo do sujeito, significado aí por S, mais o V, que é o verbo, e in no final. Esse in é que vai ficar ao final aí do verbo para indicar essa ideia de continuidade. O que vier depois a gente entende como complementos. Então, olha aí a sentença como fica. Ó. She was cooking all morning. Ela estava cozinhando todas as manhãs. Abaixo a gente segue a negativa, que a única coisa de novo que entra na sentença vai ser o not. E claro, muda um pouquinho a situação. She was not sleeping. Ela não estava dormindo quando he came home, quando ele chegou em casa. E mais abaixo, a interrogativa, a gente muda a ordem desses termos. Was she sleeping? Ela estava dormindo when he came home, quando ele chegou aí em casa ou voltou para casa. Então vejam que para você praticar as sentenças é só seguir as fórmulas que estão aí e a gente vai ver em outros exemplos. Pronto. Observa aí na imagem que eu vou ilustrar para vocês como a gente pode compor sentenças afirmativa, negativa e interrogativas. Para ilustrar, nós temos a explicação aí para singular. O verbo to be fica was, ou seja, era ou estava. E para o plural, o verbo to be fica were, né? Estavam ou eram. Lembrando que dentro desses sujeitos nós temos dois you, né? You para singular e you no plural. Dependendo da situação, isso se adequa. Dentro disso eu trouxe uma sentença, eu quero que você olhe primeiro na imagem e veja se ela é familiar para você ou um de vocês. Então essa imagem é a galera dançando o passinho, né, no Recife antigo. A primeira sentença, ela é uma sentença afirmativa. They were dancing. Eles estavam dançando. A negativa fica they were not dancing. Eles não estavam dançando. E a interrogativa, were they dancing? Eles estavam dançando? Olha aí como é fácil para a gente pensar. Então, seguindo a próxima sequência, eu trouxe um quadro que ele é um quadro comparativo para a gente entender a diferença entre um e outro na questão da gramática e, claro, também na escrita. O Simple Past, ele indica a completed action in the past, uma ação completa que foi concluída no passado, e a estrutura do verbo dele é regular, o verbo terminado em D, ED ou IED. Eles também têm verbos irregulares, e aí a gente precisa estudar a lista para entender, e o verbo auxiliar dele, que é o did, que nós utilizamos para negar ou interrogar. Ao lado, a gente tem o past continuous, né, que é uma atividade
que ela está em progresso lá no passado e os verbos que a gente utiliza estão no passado, só que são diferentes. Então a gente tem aí o was ou were, se for plural ou singular, e todos os finais desses verbos, eles ficam aí na sequência com o in. E a gente pode utilizar when e while, dependendo aí do contexto, para diferenciar simple past e past continuous, ok? Para entender melhor agora, a gente vai praticar. Segue a próxima tela. Então, dentro disso, eu trouxe os verbos ilustrados para a gente entender também a diferença, e o que estão em destaque é o que a gente vai usar nos exemplos. Então, percebam aí, eu trouxe os verbos no infinitivo, watch, assistir. Ele é um verbo regular, então ele recebe ED no final, então fica watched, ou seja, assistir. Mais abaixo a gente tem aí o play, né, que é o verbo jogar, e ele também é o verbo irregular, com a particularidade, né, então ele fica played, ou seja, joguei. Percebam que os verbos estão com o destaquezinho de uma letra aí no final, né, no início. Regular tem um R e um Izinho para o irregular, e a gente tem aí o verbo go, né, o verbo ir. Como ele é irregular, a estrutura dele é diferente, então para o passado ele fica went, né, ou seja, fui ou foi. E aqui a gente tem o verbo dirigir, drive, que no passado, como ele é um verbo irregular, ele fica drove, né? Eu dirigi. E aí no próximo, percebam como é interessante a estrutura, ela é bem mais simples. Todos já recebem o in no final, sem muitas alterações em sua estrutura, né? Então fica watch, fica watching, assistindo. Play fica playing, jogando. Go fica going, indo, se movimentando. E drive fica driving, dirigindo. Então percebam aí as duas diferenças entre simple past e past continuous na execução dos verbos principais das sentenças. Seguindo a sequência, eu trago aí o exemplo, não sei se vocês conhecem o jogo que está virando febre entre vocês, chamado Among Us, né? É um joguinho bem interessante, quem não conhece pode pesquisar aí no Google para descobrir. Então eu trago aí uma sentença que ela envolve simple past e também envolve o past continuous. Então, observando aí, seguindo a sentença, a gente tem, ó, I was watching YouTube on my cell phone. Eu estava assistindo o YouTube no meu celular. When? Quando? My mother went to the cinema. Quando minha mãe foi ao cinema. Vamos supor que alguém pergunta a você, o que você estava fazendo? Ah, eu estava assistindo YouTube no meu celular quando minha mãe foi para o cinema. Por isso que de repente eu não a vi, ok? Olha só, outro exemplo embaixo. She was playing Among Us. Ela estava jogando Among Us when I played. Quando eu joguei. Então, quando você estava jogando, ela também estava. She was playing Among Us when I played. Vê como é simples. Agora a gente vai seguir para a próxima tela. No próximo exemplo, eu trago aí, ó, while he was driving. Enquanto ele estava dirigindo, she was playing Among Us. Ela estava jogando Among Us, que é aí o joguinho. Então, enquanto ele estava fazendo uma coisa, ela, uma outra pessoa, também estava fazendo outra. E um exemplo aí bem legal mais abaixo, while I was teaching, enquanto eu estava aqui ensinando, you were watching my class. Você estava assistindo a minha aula, ok? Então, passando aí para a próxima tela. Seguindo a sequência, eu trago aí para vocês um bloco de exercício para a gente praticar e encaixar de uma maneira muito simples. Eu trago aí dois pronomes, ou subject, que é a mesma coisa. A gente tem aí she, ela, he, ele, e o verbo to be, que combina
com esses dois no past continuous, que é o was, que é era ou estava. Para indicar o simple past, aí abaixo a gente tem o when, né? Quando, exatamente no passado, e while, enquanto, durante aí uma ação executada. Os verbos que eu escolhi tem aí mais abaixo o número 1, drive, que está no infinitivo, ou seja, 0% de conjugação, que é dirigir, drive a car, dirigir um carro, e o 2, watch TV, assistir TV. E a gente vai precisar transformar esses verbos aí para o past continuous. Vejam que eu montei já o bloco de sentença, e aí eu quero que você dê uma olhada para ver como fica, para a gente poder entender melhor. Então, she was, ela estava fazendo uma dessas ações que eu escolhi, when, quando, ele estava fazendo a outra ação. E na sequência embaixo, a mesma coisa. Então, vamos conferir como fica. Vejam só. She was driving, ela estava dirigindo, when he watched TV, quando ele estava assistindo TV. Mais abaixo tem he was watching TV, ele estava assistindo TV, while he drove a car, enquanto ela dirigia o carro. Lembrando que quando a gente passa esses verbos, seja para o simple past, seja para o past continuo, ele precisa sofrer alteração na estrutura dele conforme cada tempo. Por isso que o watch, na sentença, ele fica watched para simple past e fica watching para past continuo e o mesmo para drive, que fica drive no past continuous e fica drove para o simple past. Seguindo a sequência, você pode treinar esse mesmo exemplo em casa e, claro, esses espaços que tem em branco, você pode escolher algum verbo aí no dicionário ou verbos de exemplos anteriores para transformá-los ora no past continuous, ora no simple past, lembrando aí de utilizar o verbo no regular ou irregular e seguir a sua sentença, ok? Para a gente finalizar, ó, nós vimos hoje o simple past e o past continuous, ok? Eu sou Delva Fox e você aí, por favor, se cuide, a gente se vê na próxima aula.